nós vamos continuar falando sobre 1 Coríntios, mas não, talvez antes de falar de 1 Coríntios, dos seus problemas e tal, nós queremos dar um panorama, né? Que irmão Pedro e irmão Esdras sempre fazem, e aqui nós estamos para cooperar com eles, né? Na palavra. E o que tem nos regido é o falar do Senhor. A palavra profética, ela tem sido muito importante na nossa vida cristã, na nossa vida da igreja, em cada localidade, né? Porque dá uma direção para nós, dá uma meta, um norte para nós seguirmos. A nossa vida da igreja, nesse sentido, tem bastante significado, né? Amém? Então, só recapitulando, que o irmão Dong, ele deixou uma base muito boa entre nós, né? As igrejas aqui no Brasil, também de outros países de fala espanhol, e na América do Sul, e esse ministério do Espírito de Vida, e com a sua palavra profética, tem alcançado outros continentes, né? Os Estados Unidos, México, Canadá, também Europa, África, não é verdade? E Ásia também, os 3 países da Ásia, Coreia do Sul, Japão e China, né? Então, para ver que essa palavra, ela é muito poderosa, né? Ela realmente faz, e em Isaías 55, tem um versículo que fala que a palavra não volta a Deus vazia, ela sempre, né, produz o que ela foi feito, né? Depois devolve a Deus um fruto. Nós estamos aqui também, a palavra profética é dada para nós, entregue para nós com uma responsabilidade de que nós frutifiquemos. Isso que Deus espera de nós. E depois o irmão Dong foi levado por o Senhor, mas graças ao Senhor houve uma transição muito pacífica, né? E sem nenhumas traumas. Então hoje o irmão Pedro, o irmão Esdras, eles estão encarregados de levar adiante a obra que o irmão Dong iniciou e também a palavra profética, amém? E devemos dar graças ao Senhor que até nesse momento o Senhor sempre tem dado palavras, o Senhor sempre tem dado luz nova e novas revelações. Senhor Jesus, fazer uma recapitulação rápida também de como surgiu tudo isso. Primeiro, qual é a nossa história, né? A nossa história mesmo começou lá no Atos, no dia de Pentecoste, onde surgiu a igreja em Jerusalém. Vocês se lembram dessa história, né? Era uma grande festa, uma data importante para os judeus, e Deus havia dito que 3 vezes ao ano, todos os varões judeus tinham que ir para Jerusalém passar a festa, né? Então aquele dia era a festa de Pentecostes, era uma festa importante dos judeus. Então todos os judeus de diferentes nações, diferentes países, tinham que comparecer lá. E assim foi, né? E quando eles foram para Jerusalém, o Senhor usou 120 galileus. Amém? Amém. Nós somos galileus. Somos uma província pobre, de pescadores. O Senhor não usou de nobre nascimento, como diz 1 Coríntios, capítulo 1, né? O Senhor não usou pessoas poderosas, mas o Senhor usou 120 galileus. Amém. Aleluia. Então, eles começaram a orar segundo o mandamento do Senhor, depois que o Senhor se foi, né?
e eles reuniram, começaram a orar muito forte, e um grande vento impetuoso encheu o lugar onde estavam orando. E aí, línguas como de fogo pousou sobre cada um deles. E eles começaram a falar línguas, não é línguas estranhas, são línguas inteligíveis. Saiu. Inteligíveis, também, que as pessoas podem compreender. Então, por exemplo, uma pessoa que naquele momento veio lá de Roma, né? Ouviam eles falar em romano, e outros que veio lá de Mesopotâmia, mais longe ainda, ouviam eles falarem em mesopotâmio, e assim por diante. Então, que eles, na verdade, estavam falando hebraico, porque eles eram judeus. Mas o Espírito Santo fez milagre ali, que traduziu, né, a palavra deles, as maravilhas de Deus, em cada uma língua, né, da sua língua materna. Esse é um grande feito do Senhor, e isso causou grande assombro no meio dos judeus que estavam lá. Por um lado, grande assombro, eu creio que a grande maioria estavam muito atônitos, tal. Claro que tem sempre, né, umas poucas pessoas burlando ali, escandalizando, falando mal, falaram que eles estão bêbados, ébrios é bêbados, né? Eles estão bêbados, tal. Aí, irmãos, de repente, eu gosto muito desse versículo. Pedro pôs-se em pé. Só ele? Os 11 junto com ele. Isso mostra a unidade. Amém? Não temos muita força, mas o Espírito, né, nos preenche. E aí, quando somos um, então ninguém nos vence. Amém? Então, Pedro falou para eles uma palavra, tal, segundo o que o profeta Joel havia dito, e Pedro termina assim, né? Todo aquele, nos últimos dias, né? Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Amém? Será salvo. Então, eles devem ter invocado aquela multidão, né? Devem ter invocado, porque a Bíblia diz que no mesmo dia foram batizados 3.000 pessoas, 3.000 homens. Que coisa grande, né? Grandiosa que o Espírito fez naquela hora. Então, irmão, ali começou a vida da igreja em Jerusalém. E eles começaram, né, a viver a vida da igreja, aquela comunhão, né? Eles tinham reuniões de oração, de partir do pão, de comunhão dos apóstolos, e também palavra de ensinamento dos apóstolos. Com eles prosseguiam. Surgiu então a igreja de Jerusalém, e ali era uma igreja prevalecente. A vida da igreja entre eles era muito intensificada, de tal modo que eles achavam tão por bem, né, cada um largar seus trabalhos e tal, né, e viver juntos. A alegria, o desfrute entre os irmãos era assim memorável, não dá para descrever. Gostaria que a nossa vida da igreja seja sempre assim. Amém? A tal ponto de vender terrenos, vender casa, tal, e trazer para a comunidade, e nossa comunidade, é claro, né, vida da igreja, e todos viverem aí, vamos viver juntos e tal. Essa daí não foi um mandamento dos apóstolos, foi uma iniciativa, uma reação, não é? Uma reação espontânea dos santos daquela época, de querer morar juntos, viver juntos a vida da igreja. Eles partiam pão de casa em casa,
eles comiam juntos de casa em casa, reuniam juntos em casa a casa, né? Que alegria, né? Então aí quero enfatizar a importância do grupo familiar de cuidado mútuo. Foi ali que surgiu, né? Na igreja em Jerusalém. Ali eles se cuidavam, tá? Tinha uma pregação que é no Pórtico de Salomão, onde os apóstolos davam a palavra, ensinavam os apóstolos, mas que eles levavam isso nas casas para ruminar o que os apóstolos falavam. Imagina, uma multidão de salvos ali, era difícil a comunicação, porque eu não sei como é que eles faziam, o apóstolo deveria gritar, né? Não tinha microfone na época, então deve ter algum esquema lá que um falava, por exemplo, o apóstolo Pedro falava, e ali outro mais distante repetia, não é? E vai com repetidores até que todos possam entender, não sei, talvez seja isso. Então assim, muitas coisas escapavam, muitas riquezas da palavra acabavam, não é? Não entendendo. Então eles que faziam, depois iam para as casas, não é? E revisavam essas palavras. Pessoas que não entendiam, outro diz, eu entendi, deixa eu explicar aqui como que o Pedro falou, não é verdade? Então isso aí foi tremendo, aquela igreja foi muito forte, né? A igreja em Jerusalém. E o Senhor era com Pedro, né? Os primeiros apóstolos, Pedro e o João, que eram representantes mais fortes, né? Então, vamos voltar um pouquinho em Atos. Então, essa linha da palavra profética está com Pedro e João. No capítulo 3 de Atos, diz assim: Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. Era levado um homem coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Vendo ele a Pedro e João, que iam entrar no templo, implorava que lhe desse uma esmola. Pedro, fitando-o juntamente com João, disse: olha para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa, pensando que o Pedro agora vai dar uma esmola para eles. Pedro, por ele, disse: não possuo nem prata, nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou. E imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram. De um salto se pôs em pé, passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Aleluia! Quero mostrar um versículo que está em Marcos, que serve para nós também nos nossos dias. Aqui no Marcos 16, 19 e 20. E 19 fala: de fato o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à destra de Deus. E eles, tendo partido, pregaram em toda parte. Então, lembra que o Senhor disse para eles: ide, pregai o evangelho a todas as nações, né, e fazer discípulos, né, a todas as nações e tal. Então eles foram, discípulos foram muito obedientes, pregaram em toda parte, cooperando com eles o Senhor, e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. Então, quando uma palavra profética é proferida, não é? E a gente pratica essa palavra,
sabe o que acontece? O Senhor coopera conosco. Não só coopera, como confirma a palavra. Aleluia! Por meio de sinais que se seguiram. Sinais seguem a gente. Quando pregamos o Evangelho, os sinais nos seguem. Então a gente tem muitas experiências com comportagem dinâmica, né? Você vê, a palavra profética começou a comportagem dinâmica. Era um grupo de jovens, né? Vou recapitular, eles cuidavam do irmão Dong, né? Quando o irmão Dong estava ainda vivo, eles tinham esse encargo de fazer revezamento entre eles para cuidar do irmão Dong 24 horas por dia. E eles então receberam muito. O irmão Dong talvez não falasse muito português com eles, mas a presença do irmão Dong com eles já fazia grande diferença. Amém? Isso era muito importante. Então, aí o irmão Dong disse para eles: vocês não são mais PAC. PAC posto avançado do SEAP. Vocês vão ser PAC coportores. Vocês vão ser coportores, né? Mas eles nunca tiveram experiência de realmente praticar comportagem. Era só seapistas e tal ali, né? Na casa de Douglas e tal, e pregar evangelho aqui, ali, tudo. Então, o que fazer, não é? O Senhor não disse para eles o que fazer, mas eles ficaram desesperados. Por quê? Porque o irmão Dong falou para eles. E uma palavra profética, quando é falada, e a reação deles em aceitar essa palavra, eles foram diante do Senhor. Senhor, o que fazer, Senhor? Não sabemos como praticar a comportagem. Ó Senhor Jesus, dá-nos caminho, dá-nos uma chave, não é? Uma chave para nós podermos praticar o que o apóstolo quer de nós, né? Então, lembro do versículo de 2 Crônicas 20:20, né? Crede no vosso Deus, estareis seguro. Crede nos seus profetas e prosperarei. Então, buscando o Senhor, tal. E o Senhor deu para eles uma chave, né? Para abrir comportagem. Como foi? Foi essa frase: posso orar por você? Amém? Então, eles começaram assim. E o resultado, não é que isso daí é uma coisa, né? Tremenda, não sei. É por obedecer a palavra profética. É só isso, não tem nada demais, né? Antigamente a gente também orava pelas pessoas, né? Mas agora essa obediência ao que o apóstolo falou, e você leva à prática, o que o Senhor diz? O Senhor coopera com eles, e o Senhor confirma a palavra, e os sinais vêm atrás. Amém? Então eles pegaram isso, colocaram assim na abordagem às pessoas: posso orar por você? Posso orar por você? E, irmãos, milagres aconteciam depois. Pessoas que perdiam emprego e por causa da oração deles, dobraram a esquina, acharam. Isso é verdade, mano, que eu estou contando para vocês. Um comportor abordou uma senhora, uma jovem, e ela estava procurando emprego, e orou por ela, e ela andando um pouquinho, uns 200 metros, achou emprego. Senhor Jesus, não dá para acreditar, mas é verdade. E aí, irmãos, tem outro caso de enfermidade, e ora e fica sarado, né? E tem várias situações, né? Tem o suicídio, então, puxa vida, você não sabe que hoje eu ia me suicidar, mas você orou por mim, graças ao Senhor, já desisti dessa ideia. E outro lá,
estava na porta da farmácia, andando para lá e para cá, tal, e o portão chega para ele lá, posso orar por você? Orar comigo? E de tanto insistir, tá bom, ora. Aí orou, tal, e ele falou assim, ó, se você não tivesse orado comigo, eu ia assaltar essa farmácia aqui, ó, 38 aqui. Ó Senhor Jesus, salvou até a farmácia, né? Então isso funciona. Então, irmãos, vamos ser simples, né? O Pedro nos ensinou, você talvez tenha vergonha e tal, mas deixa eu soltar essa frase, posso orar por você? Aí pronto, já está feito o estrago, não dá para recolher, já era, você tem que prosseguir. Amém? Isso mesmo, né? Creio que vocês estão praticando também, né? Quem pratica, rapaz, é uma coisa muito boa, né? Que isso também, demorando um pouquinho sobre essa comportagem dinâmica, isso veio através de uma obediência à palavra profética, não é verdade? E o que eu quero dizer é o seguinte, que nós temos que ser simples, né? E tal, e também hoje nós temos o Expo-Livro. O Expo-Livro também foi resultado de obedecer uma palavra profética, porque os sinais nos acompanham. Quando a gente sai pregar do Evangelho, os sinais nos acompanham, né? E milagre nos acompanha. Senhor Jesus. Então Pedro, nesse caso do Pedro capítulo 3, ele foi lá, né? Falou umas palavras e o sinal acompanhava ele, porque o Senhor estava cooperando, o Senhor estava confirmando a palavra. Você crê nisso? Amém. Nós somos um povo que não é como os judeus, que vê para crer. Nós somos um povo contrário, nós cremos para ver depois. Amém? Então a fé vem em primeiro lugar. Senhor Jesus. Então então essa palavra profética, nós temos outros. Então começou com Pedro. Pedro foi muito prevalecente nos seus dias. Depois houve uma grande perseguição. Você soube que judeus não aceitavam essa nova, né? Essa nova onda de que Jesus é Deus, né? Eles esperavam pelo Messias, e o conceito de judeus de um Messias era um salvador da pátria, talvez um cara com 2 metros de altura, né? Os olhos azuis, loiro, forte, pachuchu, não é verdade? Cara assim, tá, é de nobre nascimento, tem realeza, tem não sei o que, poderoso, tal, né? Eles esperavam isso. Aí nasce Jesus, franzino, pequenininho, né? Não é tão assim que eles esperavam. Esse não é Jesus, esse não é Messias que nós esperamos. E não creram nele. E ele era o Messias. Senhor Jesus. Então, irmãos, muitas vezes queremos ver coisas espetaculares para a gente crer. Mas as coisas de Deus muitas vezes estão nas coisas pequenas. É ou não é? Senhor Jesus. Então aí os judeus não creram que aquele homenzinho, não é, era Jesus, era o Filho de Deus. Oh Senhor Jesus. Aí levantou-se uma grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. No capítulo 7, quando prenderam o Estevão, você viu ali, né? Então eles levaram Estevão, apedrejaram Estevão, e Estevão morreu ali. E Estevão deu um grande testemunho. Aquela fala de Estevão é uma mensagem extraordinária, não é? Poucas pessoas têm essa capacidade como Estevão. Falava muito, era cheio do Espírito Santo. Amém? E quando ele estava sendo apedrejado, ele viu
o Filho do Homem de pé. Então ele diz assim, ele invocava e dizia, invocava, Senhor Jesus, não é? E dizia o quê? Recebe o meu espírito. E mais para frente diz assim, Senhor, não imputes o pecado. Eles não sabem o que estão fazendo. Puxa vida, só uma pessoa cheia do Espírito que fala isso. Se fosse o Senhor, ora, manda fogo lá de cima para acabar com essa raça aí. Não está vendo, Senhor? Estou sendo apedrejado aqui, sangue para todo lado. Ó Senhor Jesus. Mas, de qualquer maneira, Igreja de Jerusalém, pregar evangelho todo lá, estava indo muito bem, de vento a popa. Mas judaísmo era um grande opositor ali, que na verdade o judaísmo estava enraizado não só na cultura de um povo, mas na política de um povo. A nação toda era judaísmo. Então não tinha como, a estrutura estava colocada. Você, para arrancar aquela estrutura, era quase impossível. Mas então, quando eles mataram Estevão, a coisa começou a balançar em Jerusalém. Então, no capítulo 8, surgiu uma grande perseguição contra a igreja de Jerusalém. A Bíblia diz que todos os discípulos saíram, exceto os apóstolos que ficaram em Jerusalém, que eu não quero julgar, né, o mérito da questão, porque talvez eles tenham suas razões, né? Mas, de qualquer maneira, essa grande perseguição fez com que caísse o testemunho do Senhor. E depois, né, o Pedro também começou a cair juntamente com a situação da igreja de Jerusalém, a tal ponto que não se podia invocar o nome do Senhor em Jerusalém, porque tinha um tal de Paulo, né, que assolava Jerusalém, prendia aqueles que invocavam o nome do Senhor. Se você quer continuar em Jerusalém, melhor que você não invoque, porque se você invocar, vai ser preso. Então, tem muitos discípulos também, se eu tiver naquela época lá, eu também escolheria, eu não vou parar de invocar o nome do Senhor, eu prefiro mudar de cidade. Era o que eles fizeram, foram para várias cidades na Judéia, em Samaria, foram até Damasco, não é, tal, porque nós não queremos parar de invocar o nome do Senhor. Amém, irmãos? Amém. Que tal invocar o nome do Senhor? Ó Senhor Jesus! Ó Senhor Jesus! Aí então, e aí o Senhor levanta outra pessoa. Sabe quem que o Senhor levanta? O próprio Paulo, que era Saulo, não é? Aquele que perseguia os cristãos, que assolava os cristãos lá de Jerusalém, prendia e condenava e até matava, não é? Esse mesmo, não é, perseguidor da igreja, um dia indo para Damasco, com autorização dos principais sacerdotes, para prender a todos que invocavam no Senhor, também na cidade de Damasco. Mas, irmãos, no meio do caminho, ele se encontrou com o Senhor. Aquela grande luz, ele não podia ver mais nada, ou cegou, e ele caiu por terra. Ali, o Senhor, uma voz do céu lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E dizia assim: Senhor, quem és tu? E o Senhor disse: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Então Paulo, naquele momento, ele então deu caiu a ficha. Puxa, esses que estavam prendendo, que invocavam o nome do Senhor, é o próprio Jesus. Amém? Nós que invocamos o nome do Senhor somos o próprio Jesus. Você reconhece isso ou não? Ou será que eu preciso pregar evangelho para você também?
Você é Jesus. Você é Jesus Júnior. Amém? Ó Senhor Jesus. Então o Senhor é um conosco. Cristo é a cabeça. Nós somos o seu corpo. Sabia que um dia o Senhor vai colocar seus inimigos debaixo dos nossos pés? É ou não é? Senhor Jesus, temos muita autoridade como corpo de Cristo. Senhor Jesus. Aí, irmãos, Paulo então foi cego, levado para a casa de Simão, né? Confirma, não? Foi na casa de Simão. E no dia seguinte veio Ananias, o pequeno membro do corpo de Cristo, e chegou para ele: Saulo, irmão Saulo, né, eu vim aqui porque o Senhor quer te fazer um ministro para levar, né, luz para esse povo aí, tal, falou com ele. E aí, depois na conversa, o Ananias falou assim: levanta-te, por que te detenha? Batiza-te, como é que é? Invocando o seu nome. Isso dá a entender que Paulo estava ainda lá, né, meio demorando, né, tal, meio que não crendo e crendo. Estava demorando. E o Ananias falou: vamos logo, rapaz, por que te detenha? Vamos, levanta-te, invoca o nome do Senhor e ser batizado. Aí nesse momento ele foi, né? Graças ao Senhor. Então Paulo começou a ser usado pelo Senhor. Só que quando ele se converteu, ele era muito forte, demasiadamente forte, caráter de briga, né? Ele quer convencer as pessoas pela sua linguagem, né? Seu talento de eloquência, tal, de convencer as pessoas. Ele criou um grande problema lá em Damasco, tal que os judeus de lá, que não aceitavam esse tipo de papo, queriam matá-lo. E a Bíblia diz que o rei Aretas também queria matá-lo. E os seus discípulos, né, o salvou, baixando num cesto e amarrado no lençol, numa janela. Assim ele escapou. Era de Damasco. Depois ele foi lá para Jerusalém. Rapaz, chegou em Jerusalém, também deu muito problema para os irmãos lá. E tal, discutia e tal. E ali então os irmãos falam para o Paulo, é melhor você ir para Tarso. E ele foi para Tarso, era a cidade natal dele. E ele então, em Tarso, deve ter ficado um bom tempo sem atividade. Era tempo de ele morrer, né? É interessante, né? Em João, eu preciso achar esse versículo, se alguém me achar eu agradeço. O Senhor diz assim: se um grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. Então nós temos que passar por essa experiência. 12:24, né? É em João 12:24, pode conferir isso. Irmão, se você não morrer, não vai produzir fruto. Amém? Então o que é poder da cruz? Estamos falando de poder. A conferência de jovens, né, versou sobre o poder da cruz. O que é esse poder da cruz? É a morte do nosso eu. Se você não morre, não há ressurreição. Amém? No caso do Senhor Jesus, se ele não morresse, não ia ressuscitar, e não ia ser ascendido aos céus, não ia ser glorificado, e não ia ser o Espírito que dá vida. Viu como é importante morrer? Morrer para o meu eu, para o velho eu. Amém? Então ali, você quando morre, você libera uma força, que depois eu vou procurar versículo para vocês, libera uma força que opera em nós e executa o trabalho de Deus. Amém? Então, irmãos, nós precisamos, né, cair na terra e morrer para produzir muito fruto.
Aí, quando surgiu a igreja em Antioquia, o Barnabé, então, foi mandado pela igreja de Jerusalém para visitar Antioquia, para ver o que está acontecendo lá, como que esse grupo aí, quem são? Eles dizem igreja, mas irmãos, a igreja de Antioquia era uma igreja de gentios, e ali vivia uma vida da igreja alegre, com simplicidade, cheio de amor dos irmãos, assim simples e tal. Isso chamou a atenção, e a vida da igreja deve ser muito intensa entre eles, a tal ponto de que pela primeira vez os discípulos foram chamados de cristãos, finalmente. Por quê? Porque a vida da igreja deles era muito forte, muito prevalecente. Amém? Senão ia continuar discípulo Paulo Vargas, discípulo Zé Humberto, discípulo Luiz Beatriz, discípulo Gordo. Que isso? Discípulo pra cá, discípulo pra lá. Nós somos irmãos e irmãs. Amém? Então ali foi restaurado com mais um item na vida da igreja, que todos nós somos irmãos e irmãs. Amém? Não há hierarquia, né, entre aspas, entre nós, né? Existe ordem, mas não hierarquia. Somos todos irmãos. Eu me alegro quando vocês me chamam de irmão André. Ninguém está ouvindo aqui. Tem alguns que me encontram, me chamam de pastor, sabe? Nem me conhece direito, né? Então, tá tudo bem. Eu aceito, vai. Mas gostaria que você me chamasse de irmão. Irmão é mais carinhoso, é mais amoroso. É, não é? Eita! Irmão Gordo, irmão Paulo Vargas, irmão Zé Humberto, irmão Luiz Carlos. Que delícia, né? Somos todos irmãos. Aleluia. Aí, irmãos, Barnabé foi para Antioquia, mas passou em Tarso, porque ele se lembrou do irmão. Olha só, o irmão Paulo já estava lá enterrado, ninguém queria mais ele, isolado, não presta para mais nada, não é verdade, irmãos? Aí, rapaz, olha só o amor do Barnabé, foi lá e cuidou do irmão. Aí levou esse irmão para Antioquia junto com ele. E pela primeira vez, Paulo viveu a vida da igreja. Até então, agia sozinho, fazia o que ele queria, não tinha nenhuma restrição. Irmãos, restrição para nós é muito bom. Precisamos de restrições. Amém? Que a cruz de Cristo nos restrinja. E outro detalhe, cruz não é para ferir, não é para você ficar dizendo, ai que dor. Cruz é para matar. Amém? Mas se você não morre, não há ressurreição. Então esse é um processo que não dá para trocar as ordens, tem que passar pela morte. Amém, irmãos? Amém. Então é bom a gente na vida da igreja ser restrito. Amém? Sofrer restrições. Isso é muito bom para nós, né? Então assim foi Paulo foi para Antioquia, e acho que ele, não sei quanto tempo ficou lá, mas o pouco tempo que ele ficou lá, né? A vida da igreja fez muito bem para ele. Ele aprendeu a cooperar com os irmãos. Não é verdade? Nossa dificuldade é quando somos colocados na vida da igreja e começamos a cooperar com os irmãos. Aí começa problema. E aí quando você, no instante inicial, estou falando de uma experiência de muitos irmãos, não é? Então, primeiro, a gente acha que nós somos os tais, né? Nós, na vida da igreja, tal.
Olha só que imbecilidade minha, quando eu entrei na faculdade, na USP na época, né? E eu era privilegiado, porque na época era 3% da população que tinha acesso ao curso superior, 3 a 5%. Então, ainda na USP, meu velho, cheguei na vida da igreja, né? Deixa comigo, que eu faço, que eu mando, né? Mas eu queria assim, né? Mandar os outros trabalhar, eu não. Então, me puseram para coordenar, não, me puseram numa conferência, um irmão que coordenava todo o serviço da conferência, disse para mim, ô André, falei, chegou a hora, vou me chamar para um serviço importante. Aí o irmão falou, André, vai lá na cozinha e vai lavar louça. Ai. Sabe quem sou eu? Olha, sabe quem sou eu? Mas é isso mesmo, irmão. Que decepção. Que me deixou lá embaixo. Mas por causa disso eu vou deixar de reunir? É uma bobagem, não é verdade? Aguentei firme, viu, irmãos? Orei. E o Senhor começou a trabalhar na gente. Começa a trabalhar em nós. Primeiro nós achamos que nós somos os tais. Isso que é a verdade. E o defeito está sempre nos outros, irmãos. Mas se o Senhor começa a tratar mais na gente, aperta mais, a gente percebe que muitos defeitos estão em nós. Não é? Aí quando a palavra vem, aquela luz vem, então nós temos a oportunidade de nos arrepender e voltar ao Senhor. Essa é a vida da igreja. Amém? Amém. Nós vivemos nessa restrição, graças ao Senhor pela cruz. Não é? O poder que sai da restrição, né? Então Paulo viveu, depois ele foi mandado para pregar o evangelho junto com Barnabé, tal, né? E ele junto com Barnabé, depois separou para correr mais um pouco, junto com Barnabé, separou de Barnabé e tal. E nós sabemos de tudo dessa história, que ele não queria João Marcos e tal, mas no fim da carreira dele, ele chama João Marcos de volta para ele, não é verdade? E João Marcos chega para ele já aperfeiçoado, já mais crescido. E quem fez isso? É o trabalho de Barnabé, enviando ele lá para o Pedro. E Pedro o aperfeiçoou. E Pedro até chamou ele de meu filho Marcos. Tremendo isso, né? Ó Senhor Jesus. E aí, irmãos, toda essa trajetória aí, e aí o Paulo foi para Éfeso. O tempo que Paulo gastou em Éfeso é maior do que todos os lugares que ele tinha ido. Em Éfeso, ele então estabeleceu um centro de obra lá, em Éfeso, né? E então, ali no centro de obra, em Éfeso, pra você ter a ideia, começou com 2 anos na escola do Tirano. Então ali você pode ter ideia, uma escola, né? Então é seminário, deve ser essas coisas e tal. Mas ali produziu alguns cooperadores bons. Por exemplo, Epáfras. Alguém já ouviu falar de Epáfras? Não é? Epáfras era dali de Éfeso. Estava junto com Paulo, né? Foi aperfeiçoado Paulo, treinado por Paulo. E esse irmão foi para Colossos e levantou a igreja em Colossos. Não só a igreja em Colossos, também levantou a igreja em Laodiceia. Mas não só Laodiceia, levantou em outra igreja também, Hierápolis. Você vê? De onde que saiu? Saiu do Éfeso. Virou um centro de obra ali, né? E o Paulo, ele disse que ali já não tem mais o que fazer, queria ir até a Espanha abrir novos campos. Aí foi que Paulo não conseguiu chegar na Espanha, né? Por vários motivos, só Deus sabe. Então, irmãos, aí Paulo em 68, eu acho que
no ano de 68, foi martirizado por uma perseguição do imperador Nero. Então, irmãos, e agora? Ficamos sem nada? Quem vai continuar nessa linha ministerial? O Senhor levanta João. João, não é? E aos 90 anos, ele aparece lá em Éfeso. Eu não sei, eu não vou entrar em detalhes, que data que ele foi lá e tal, mas sabemos que ele foi para Éfeso e ele diz que o imperador na época era Domiciano, que não podia fazer muita coisa com ele, não sei o que houve, e exilou ele na ilha de Patmos. E na ilha de Patmos ele escreveu Apocalipse, né? Em Éfeso ele escreveu as 3 cartas dele, né? 1 João, 2 João, 3 João e o Evangelho de João. Inclusive o Evangelho de João foi o último dos 4 evangelhos escrito, mas muito tempo atrás, né? Talvez 40, 50 anos de diferença com relação a Mateus, Marcos e Lucas. E o Evangelho de João, se você ler direitinho, é mais completo que os 3 evangelhos anteriores. Ele aborda um assunto que é vida, que os outros não abordaram, certo? E ele falou de detalhes que outros não falaram, e são detalhes importantes. Por exemplo, que o lado do Senhor foi ferido por uma lança de soldado. Outros evangelhos não falaram isso, mas João falou, porque ele viu. Ele falou assim, aquele que viu testemunhou, e seu testemunho é verdadeiro. Ele viu do lado do Senhor perfurado sair sangue e água. Puxa, para nós, pessoa comum, claro, né? Isso não é nada, sair sangue e água. Mas ele viu ali que sangue é para a nossa redenção. E a água para nos dar vida de Deus. Essas coisas é tremendo. E outras coisas ele falou, ele disse que foram quebrar as pernas, né, dos 2 ladrões que foram crucificados do Senhor, para que não fugissem, porque no dia seguinte era sábado. Aí quando foram quebrar as pernas do Senhor, e o Senhor já tinha sido morto. Interessante, né? O Senhor já tinha morrido, não é? Então esses detalhes são muito importantes. Por isso que o João, né, por exemplo, também mostra que quem estava junto à cruz, João, né, e as irmãs, né, e ele viu a humanidade do Senhor, mesmo naquele sofrimento de cruz, pendurado, com as mãos com cravos pregado no madeiro, e os pés também, e a coroa do espinho, e o Senhor ainda se preocupou com a mãe dele. Isso é fora de série. Ele ali, né, tal, e falou, mulher, eis o seu filho. E olhou para o João, eis a sua mãe. Até o final da vida cuidou da sua mãe, essa humanidade refinada. Ó Senhor Jesus, isso impressiona qualquer um, não é verdade? Ó Senhor Jesus, talvez a gente lê a Bíblia, o Senhor não tinha muito boas relações com a sua mãe, não. Um dia falaram para ele, Senhor, sua mãe e seus irmãos estão aqui. E ele falou, quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Esses daqui, que fazem a vontade do Pai, são meus irmãos, irmãs, mãe. Não é verdade? Parece que ele rejeitava a mãe. Não é. É que ele aproveitava cada tempo para passar um ensinamento. Amém? Que na igreja, na vida da igreja, não temos essa relação natural. Somos todos irmãos e irmãs. Amém?
Até meu irmão é irmão em Cristo. Até minha irmã natural é minha irmã em Cristo. Amém? Então nossa relação é espiritual. Amém, irmãos? Isso é importante, né? Então, até nesses detalhes, né? Aí, irmãos, aí o Senhor morreu e tal, fala da ressurreição do Senhor, né? Então, também João, depois da ressurreição do Senhor, né? Outros evangelhos não falou das 3 perguntas que o Senhor fez com Pedro. Não falou, né? Mas ele falou com detalhes. Amém? Primeiro porque Pedro não ia falar, né? Ia falar, não? Não sei. Mas Pedro não falou. No Evangelho de Marcos não está registrado, não é? Então, mas o João achou aquilo aí muito importante. 3 vezes o Pedro negou o Senhor, não é? Não é negou, ele diz: Senhor, eu te amo, né? Tal. E o Senhor disse: vai, apacenta minhas ovelhas, vai, apacenta meus cordeiros, vai, apacenta minhas ovelhas. O Senhor falou para ele. E quando o Senhor, pela 3ª vez, perguntou: Pedro, você me ama? Isso acabou com Pedro. Pedro, ali, ele chorou amargamente, porque ele acha que aquele Senhor não confia mais no que eu falo. Eu podia falar se ele me confiasse, falava uma vez, isso basta. Por que ele me perguntou 2ª e 3ª vez? É porque eu não sou de sua confiança, as minhas palavras mudam. Olha só, hein? Senhor Jesus, que grande lição para o Pedro. E aí o Senhor falou para ele: Pedro, quando você era jovem, você andava onde você queria, né? Tal. Você tinha liberdade. Mas agora, quando você é velho, outros vão te cingir, vai te levar para o lugar que você não quer. Eu não quero ir para lá, mas sou forçado aí. É assim que tem que ser, não é? Então a gente, quando cresce na vida, não é? Também o nosso relacionamento marido e esposa também vai melhorando, né? Porque muitos casais aqui têm filhos pequenos hoje, né? Mas o tempo passa rápido. Daqui a pouco seus filhos pequenos estão casando aí. Aí vão sair de casa. Aí como é que vai ficar? Vai ficar os dois novamente. Se vocês não viverem bem, como é que vai ser? Tem que namorar de novo. Não é? Senhor Jesus, é bom, né? Muito bom. Então isso aí, quando você cresce na vida, né, você muda. Os outros te levam onde você não quer ir, né? Senhor Jesus. Aí o Pedro falou assim: e quanto a este? E quanto a este? O Senhor disse para ele: se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa? Quanto a ti, siga-me, segue-me. É isso aí. Aí, irmãos, houve grande discussão entre os discípulos. Então o Senhor disse que o João não vai morrer nunca, né? Vai viver para sempre. Olha, se ele vivesse até hoje, seria um velhinho, né? Poxa, é um fantasma, né? Todo mundo teria medo dele. Mas, né? E pensava que o João não ia morrer. Aí o próprio João explica: não, o Senhor não quis dizer isso, que ele não ia morrer. O Senhor apenas disse que se ele quisesse que João permanecesse aqui, não é verdade? Né? Mas, irmãos, o Senhor deu uma grande luz para o irmão Dong. Essa luz aí não tem como descrever. É espetacular. Não é? A pessoa de João não podia ficar viva até hoje, mas o seu ministério não morreu com ele. É o único ministério que continua e vai trazer a volta do Senhor.
Amém? E nós estamos inseridos neste mesmo ministério. Estão felizes, não? Amém. Aleluia! Ó Senhor Jesus! E quando o Senhor chamou João, ele estava, e Tiago, irmão dele, eles estavam consertando as redes. Então o ministério de João tem essa característica de consertar, de remendar tudo que está quebrado, né? E esse ministério é nosso. Amém. Vamos consertar as redes, vamos remendar, vamos ajudar as pessoas, não somente os irmãos que se reúnem conosco, mas temos tantos irmãos lá fora, precisam ser cansados, com comportagem dinâmica, não é? Orar por ele e deixa um livro na mão dele. Esse livro vai fazer efeito. E o Pedro outro dia fez conta com a gente, ele é bom de cabeça, eu sou nada, né? Matemática, ele de repente ficou em um ano, podemos pregar o evangelho para 9 milhões de pessoas? Vamos alcançar 9 milhões, eu contei certo isso? 9 milhões de pessoas em um ano, é possível. Então aquele versículo de Mateus 24:14, que será pregado este evangelho do reino até em toda a terra habitada, em todas as nações, então virá o fim. Esse versículo, algum tempo atrás, eu estava muito preocupado com ele. Falei assim, como vamos alcançar, pregar evangelho? Somos tão poucos. Pregar evangelho para toda a terra habitada. Não é verdade? Lembra? Agora achamos um caminho. Se os comportores, 25 equipes de comportores, não é? Eles fazerem as contas, eles vão vender 1,5 milhão de livros, vão passar 1,5 milhão de livros por ano. Mas para cada livros, eles já oraram por 6, né? Então 6, são 6 milhões, não sei, 9 milhões. 9 milhões, mas são 25 equipes, só. E se a gente, irmãos da igreja, irmãs da igreja, engajamos nesse mover? Não é só 9 milhões, talvez 16 milhões, 20 milhões, muito mais. Se todos nós engajarmos, meus irmãos, esse versículo do Mateus 24:14 será uma realidade. Aí sim vamos trazer o Senhor de volta. Amém? Amém. Senhor Jesus. Amém. Então, por causa do tempo, quanto que eu comecei? Continua ou não? Tá bom. Então, amém. Então, nós estamos hoje no ministério de apóstolo João, né? Aqui vou mostrar para vocês em João. João. Ainda com respeito à palavra profética. Olha aqui, vamos ver como o Senhor fala, né? João 29, 6:29. Talvez eu vou antes um pouquinho, no capítulo 5, já começo falando. Capítulo 5 de João, versículo 30. O Senhor Jesus dando esse testemunho. Eu nada posso fazer de mim mesmo. Na forma porque ouço, julgo. O meu juízo é justo, porque não procuro a minha própria vontade. Está vendo isso? O Senhor nunca procurou sua própria vontade, e sim a daquele que me enviou. Por isso que o julgamento do Senhor é forte, é justo. Aí ele fala assim, se eu testifico a respeito de mim mesmo, o meu testemunho não é verdadeiro. Claro, eu começo a falar diante de vocês, olha, eu sou o cara, tá? Eu sou muito bom, tá? Você tem que acreditar em mim, blá, 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 não é? Não, o Senhor diz, se eu testifico a respeito de mim mesmo,
o meu testemunho não é verdadeiro. Outro é que testifica a meu respeito. Se alguém falar, né, começa a falar de mim, então esse testemunho é verdadeiro. Mais ou menos assim. Outro que testifica a meu respeito, e sei que é verdadeiro o testemunho que ele dá de mim. Aí ele fala assim: mandastes mensageiro a João, e ele deu testemunho da verdade. João é João Batista, tá? Que deu testemunho do Senhor. E o Senhor é a verdade. Ali, mas o versículo, eu falei, bom, o Senhor está satisfeito, porque tem alguém na terra que faz testemunho por ele. Mas no 34, olha só, eu, porém, não aceito o humano testemunho, que o Senhor não aceita o testemunho que vem do homem. Digo-vos, entretanto, estas coisas para que sejais salvos. Aqui, versículo 36. Mas eu tenho maior testemunho do que o de João, porque as obras que o Pai me confiou para que eu as realizasse, essas que eu faço, testemunho a meu respeito de que o Pai me enviou. Amém? Então você, quer dizer que você faz a vontade do Senhor. Uma palavra profética, você vai lá e faz, né? Então, essa palavra profética, ela mesma produz obra, né? E essas obras são de Deus. E essas obras de Deus confirmam o seu testemunho. Amém? Amém? Senhor Jesus, então, isso é importante para nós não só ficarmos lá, precisamos mostrar serviço, precisamos tal. Não. Quando nós fazemos a obra, deixamos o Senhor fazer, né? Amém. Então, João 6, 29. Respondeu-lhe Jesus. Não, versículo 28. Dirigiram-se, pois, a ele, perguntando: que faremos para realizar as obras de Deus? Olha só, essa pergunta é importante. Que faremos para realizar as obras de Deus? Respondeu-lhe Jesus: a obra de Deus é esta, que creais naquele que por ele foi enviado. Amém? Então não é você sair fazendo obras, é você crer. Crer vem em primeiro lugar. Se você crê, a obra acontece. E quem vai fazer a obra é o Senhor mesmo, é Deus mesmo. Amém? Não é você mais. Legal, né? Isso é uma coisa que a gente precisa aprender. E João 14, 10. João 14, 10. Não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Então quem faz a obra? É o próprio Pai. Amém? É o próprio Senhor que faz as obras, né? Depois 14, 24. Quem não me ama, não guarda minhas palavras. E a palavra que estáis ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Ó Senhor Jesus. Isso é muito importante, né? E também quero falar um pouquinho comportar dinâmica. Avança Jovem. Avança Jovem, irmãos, impressionante. Começou lá em Maranhão. Eles não inventaram nada. E quando a gente pede para eles falarem, eles, né, não falam quase nada. Não é verdade? É crer. Eles falam, bom, as coisas já estão aí, né? Os irmãos já nos deram palavra profética. É só praticar. E foram praticar e deram certo. Então, a simplicidade, a obediência é muito importante. Então, o Senhor começou a confirmar. Lá começou com uns poucos jovens, hoje
chegou a ter 200, né? E continua crescendo. E também mencionei aqui Expolivro. Expolivro também é uma obra, né, resultante da palavra profética. Quando é que nós íamos pensar que o Expolivro ia ressurgir novamente? Demanda muito dinheiro, é muito caro cada ônibus, e reformar cada ônibus é caríssimo, e a manutenção é muito alta, porque motor, se você não usa, não é tal, tudo deteriora. Tudo deteriora. Isso aí você tem que colocar mais dinheiro, dinheiro. Hoje, graças ao Senhor, o Senhor nos deu 3 carretas. Que cada uma, se não me engano, era 300 mil quando começou. Né? E, Senhor, pela sua graça, isso é obra de Deus ou não é? Foi comprado por 90 mil, 3 carretas. Amém? Isso é obra de Deus. E hoje, eu venho lá de São Paulo, pelo menos o Expolivro, eu posso dizer que é um sucesso, viu? Foi em Campo de Jordão, abrir muitas casas, né? E muitos livros foram passados. E hoje a igreja em Campo de Jordão foi muito beneficiado. Eles alugaram um novo local de reunião, local grande, né? E hoje, antigamente só tinha 3 famílias em Campo de Jordão. Hoje tem 60, 70 irmãos reunindo já. Amém? E tem um monte de famílias abertas para eles visitarem e cuidar, né? Então eu falei para eles: irmãos, vocês trabalham, vocês não têm tempo. Esses frutos do Expolivro, como é que vocês vão fazer? Vão se perder todinho. Eles me animaram, falaram: não, irmão André, nosso problema é alta temporada, é julho, é final do ano, né? E depois, agora quando vier agosto, nós estaremos caçando mosquito, não temos nada para fazer, então nós podemos cuidar sim das famílias. Isso me animou bastante. E todo dia eu recebo foto: grupo familiar aqui, vamos fazer a reunião de casa, tal, fulano, tal. Aleluia, né? Aí o Expolivro foi para Taubaté, e está lá ainda, né? E Taubaté é uma outra característica. Característica de Taubaté é que é uma cidade que as pessoas lêem. Sabe por quê? Por causa do Monteiro Lobato. Monteiro Lobato nasceu naquela cidade. Quem já ouviu falar do sítio do Pica-Pau Amarelo? É o Monteiro Lobato. E ele criou esse costume desde o século passado, meu irmão, de amar a literatura. Ali, a literatura infantil é o que mais sai. É impressionante. E todo mundo lê. E lá na Campos de Jordão, para você pedir para a pessoa entrar na carreta para dar uma olhada, você tem que insistir para eles irem lá. Lá no Taubaté não precisa, as pessoas só indicar que eles entram. E entram, já deixa o nome, porque eles, quando você fala: olha, você preenche seu nome, que nós vamos ter uma programação de palestras. Se você estiver interessado, coloca aí, que nós vamos mandar para o WhatsApp o tema que vai ser abordado e o dia e o horário. Rapaz, no primeiro dia, 81 pessoas deixaram o nome lá. É ou não é nosso contato? Senhor Jesus. Então ali, graças ao Senhor, os irmãos estão lá batalhando, né? Então, irmãos, isso aí é o Expolivro revitalizado, né? Chave de abordagem é: posso orar por você? Senhor Jesus. Agora vamos voltar um pouquinho para, aí já concluímos, para 1 Coríntios.
1 Coríntios, vocês sabem que é uma igreja que tem dois tipos de irmãos, né? Pessoas. Um é judeu, outro é grego. E o grego, né? Judeus gostam de sinais, porque desde o Velho Testamento Deus sempre levou esse povo através de sinais, de milagres. Então eles até hoje estão esperando milagres, né? Por exemplo, o surgimento de Messias, até hoje eles estão esperando esse milagre, mas não vai acontecer, porque Jesus já veio. Amém? E o outro lado os gregos, que gostam de sabedoria, que é filosofia. De um lado você tem os judeus que gostam de sinais, por outro lado você tem os judeus que gostam de filosofia. Olha só, no capítulo 1, estranhamente Paulo escreveu isso, mas tem lógica. Ele fala assim no versículo 4: sempre dou graças ao meu Deus a vosso respeito, a propósito da sua graça que vos foi dada em Cristo Jesus. Amém? Até aí muito positivo. Porque em tudo fostes enriquecidos nele. É verdade? Eu creio que sim, é verdade, porque está escrito aqui. Em tudo fostes enriquecidos nele, em toda palavra e em todo conhecimento, não é? Então, se Coríntios tivesse recebido tudo isso, tivesse realmente recebido, não teria problema na igreja de Corinto, não é? Mas por que fala aqui assim? Assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vós, de maneira que não vos falte nenhum dom. Pelo amor de Deus, não falta nenhum dom para eles. Esse é um bom trabalho do apóstolo Paulo, que ele aproveitou para passar tudo a palavra de Deus, não guardando nada, aguardando vós a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo. Quer dizer, está tudo certo, tudo feito, está tudo pronto, agora é só esperar a vinda do Senhor. Que igreja boa, né, rapaz? Todo mundo quer essa igreja. O qual também vos confirmará até o fim, para serdes irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, pelo qual foste chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo. Aí a partir do versículo 10 começam problemas. Problema primeiro de divisão, de preferências. Depois problema de adultério, depois de litígio, de casamento, um monte de coisa. São 11 problemas, né? Mas, irmãos, em Corinto também tem muitas coisas boas. Tem 20 o que Cristo é. Amém? Mas, irmão, eu queria dizer para você o seguinte: eles receberam tanta palavra, eles foram enriquecidos em tudo, em toda palavra e em todo conhecimento, de maneira que não vos falte nenhum dom. Mas, o que aproveitou? Irmãos, exatamente isso, eles tomaram como conhecimento só. Eles não transformaram isso em realidade espiritual. Só ficaram no aspecto da mente. E os coríntios, como os gregos, já estavam acostumados a fazer isso. Eles estavam acostumados em filosofar, em pensar, né, de criar um monte de coisas, pegar uma teoria nova e começa a debater, discutir. Mas essas coisas não aproveitam. Tem que descer, né, para o Espírito. Senhor Jesus. Então isso, a dificuldade que os coríntios tinham lá. Eles, né, tinham divisões entre eles, não sei o que, tal. Aí, Paulo, então, no capítulo 2, né, fala assim, capítulo 1 é muito rico, né? Ainda capítulo 1,
No versículo 21, ele fala assim: visto como na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. O que faltou para Coríntios é isso aí, é crer. Crer na loucura. Acreditar nas coisas lógicas, todo mundo faz isso. Mas crer na loucura é do Senhor. Não é verdade? Então aqui diz, porque eles, desde que surgiu Sócrates, não sei o que tal, eles começaram a pensar, mas nunca chegaram a uma resposta. E a resposta dessa, porque nunca chegaram a uma resposta aqui, visto como na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria. Quer dizer, o mundo naquela época tem sua própria sabedoria. E essa sabedoria era procurar saber quem era esse homem. Procurar saber, entender o que é homem, o que é natureza. Não é verdade? Mas eles nunca foram atrás de Deus. Isso que está escrito aqui. Eles não conheciam Deus. E Deus é o Criador de todas as coisas. Amém? Então, se você quer conhecer o homem, quer conhecer as coisas que estão ao redor do homem, você tem que ir para Deus. Deus tem a resposta. Mas eles não fizeram isso, ficaram dando voltas e voltas e não chegaram a nenhuma conclusão. Por isso que Paulo fala aqui: aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Irmãos, nós somos estes que fomos salvos pela loucura da pregação. E nós cremos. Então, para nós, essa regra é válida. Crer primeiro para ver. Amém? Porque tanto os judeus pedem sinais como os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Amém? E vamos continuar nessa, pregando esse Cristo crucificado, porque Ele é a solução para todos os problemas. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Aleluia! Aqui, essa palavra poder de Deus e sabedoria de Deus, né? Aqui você vem primeiro, você tem primeiro o poder de Deus, depois a sabedoria de Deus. O que é isso, né? O que é sabedoria? O que é poder de Deus? Em Daniel 2:20, no Velho Testamento. Daniel capítulo 2, versículo 20. Daniel, capítulo 2, versículo 20. Disse Daniel: seja bendito o nome de Deus, de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. E ele que muda o tempo e as estações, remove reis, estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido. Conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Ó a ti, ó Deus de meus pais, eu te rendo graças e te louvo, porque me deste sabedoria e poder. E agora me fizeste saber o que te pedimos, porque nos fizeste saber este caso do rei.
Então, irmãos, olha que você vê, o primeiro aqui vem sabedoria, depois vem o poder. Essa seria a sequência certa. Sabedoria. Sabedoria é um projeto, é um plano. Deus, sabedoria de Deus é que Deus tem um plano, Ele quer executar esse plano, Ele tem um projeto, não é? Ele tem uma economia, essa é a sabedoria. Mas para você levar a cabo esse plano, você precisa de recursos, né? Então, por exemplo, um empresário, ele tem planos, ele tem estratégia empresarial, tal, ele quer alcançar seu objetivo que ele traçou, mas ele precisa ter poder. Poder o que é? Dinheiro, né? No caso de empresário então ele precisa ter recursos, recursos financeiros, e não é somente recursos financeiros, ele precisa de recursos humanos também, né? Então esse é o poder. Mas se você não, mas nesse caso aqui, Deus tem uma economia, e Deus tem um poder para levar adiante. Esse poder está no Espírito. Amém? Amém? Esse poder está no Espírito. Ó Senhor Jesus. Então aqui, só que aqui em 1 Coríntios, a ordem se inverteu. Aqui no versículo 24, vocês perceberam, né? Poder de Deus e sabedoria de Deus. Por que poder de Deus veio na frente de sabedoria aqui? Porque os judeus buscavam sinais. Então eles acreditavam que pela obra da lei eles conseguiriam satisfazer o que Deus queria. Mas eles precisavam de poder. E eles não tinham poder. Amém? E gregos precisam de sabedoria. Não é? Gregos precisavam entender, em vez de ficar falando entre eles, tem que ir direto no Deus, para saber qual é o plano de Deus. Vocês viram lá em Daniel capítulo 2, né? Ele que põe reis, remove reis, ele muda estações, blá, blá. Se os gregos tivessem buscado ele, iam conhecer quem era Deus, iam conhecer a si mesmo quem era ele. Senhor Jesus. Vamos agora, poder, né? Vamos ver. Efésios. Efésios 3, 10 e 11, que fala de um mistério. Para que pela multiforme, 3, 10. Vai. E manifestar qual seja a dispensação do mistério. Esse mistério está relacionado com a sabedoria de Deus. Desde os séculos oculto em Deus, que criou todas as coisas, para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que Deus estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor. Esse segundo eterno propósito que estabeleceu em Cristo é a sabedoria de Deus. Amém? É a economia de Deus. Agora vamos lá. Efésios 1. Aqui fala: e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo o quê? Amém. Para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Seu poder tem uma força. E essa força vai executar o trabalho dele. Amém?
Olha, vou repetir novamente, é muito importante. Qual a suprema grandeza do seu poder. Esse poder né, é muito grande, não sei quantos megatons de hidrogênio, de átomos, sei lá, né? Poder para conseguir crer. Esse poder é o mesmo poder que ressuscitou Cristo dos mortos. E não só esse mesmo poder que ascendeu a Cristo e está acima de todo principado e potestade, e de todo outro poder e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. Esse é o poder de Deus. Amém? E olha só o que ele fez. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Glória a Deus, aleluia. Eficácia da força do seu poder, o qual ele é acima de todo principado e potestades. Esses principados e potestades não são qualquer anjo, eles são chefões, eles são pessoas investidas de autoridade. Não sei se são pessoas, mas são seres investidos de autoridade. E o Senhor venceu eles. Na sua ascensão, o Senhor ascendeu-se ao céu acima deles. Amém? Então hoje não existe nenhuma autoridade mais alta que o nosso Senhor. Podemos confiar. Tem um hino lá posso confiar, né? Posso confiar. Eu posso confiar. Senhor Jesus. Aí, capítulo 3, versículo 7. Essa é a experiência do Paulo, do qual fui constituído ministro conforme o dom da graça de Deus a mim concedida, segundo a força operante do seu poder. Irmãos e irmãs, nós temos esse poder. Talvez você ache, não, eu sou pequeno, então junta 3 e 4 e começa a orar. Vou contar para você, vai acontecer alguma coisa. Coisas grandes vai acontecer. Amém? Nós temos o poder. Senhor Jesus. 3:20. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Aleluia! Oh Senhor Jesus, que bênção, né? Agora não terminei, vou falar do Espírito ainda. Então aí, irmãos, vamos já pular para 2:7, 1 Coríntios 2:7. Aqui fala: mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus preordenou desde a eternidade para aquele mistério que estava oculto. Lembra daquele mistério? Amém? E se a gente for abrir esse mistério, o que é? Deus preordenou desde a eternidade passada para a nossa glória. Deus quer porque quer que a gente alcance a glória. Amém? Essa é a sabedoria de Deus. Você acha pouca coisa? Olha aqui. Falamos a sabedoria de Deus em mistério, a economia de Deus, o plano de Deus, o projeto de Deus. Outrora estava oculta, mas graças ao Senhor, o Senhor abriu para nós.
desvendou esse mistério para nós, que Deus preordenou. Preordenar é coisa do passado, muito antes, na eternidade passada, Deus já preordenou a nossa glória. Amém? Senhor Jesus, sabedoria essa que nenhum dos poderosos deste século conheceu, porque se a tivesse conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Aí vem o 9. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Você o ama? Diga, Senhor Jesus, eu te amo. Eu te amo, Senhor Jesus. Amém. Então o Senhor tem coisa preparado para você. Aleluia. Que nunca jamais ninguém viu, nunca jamais alguém ouviu, nem penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Ah, nós vamos para a glória. Esse apenas é um conhecimento muito pequeno, né? Mas você não tem ideia do que seja glória, meu velho. Desculpe expressão. Mas fique consolado. Mas Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Amém? Senhor Jesus, eu termino por aqui, por causa do tempo. Jesus é o Senhor. Amém. Jesus é o Senhor.